Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e, como sempre, nós vamos analisar os principais acontecimentos aqui do nosso país, hoje enveredando também pela área do divertimento, do entretenimento, para mostrar que determinados programas televisivos não são apenas ferramentas inocentes de divertimento e distração do povo brasileiro. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e dê o joinha, né? Quero agradecer muito a vocês todos. Há mais de 1 ano e meio nós tínhamos apenas 10 inscritos aqui no nosso portal, já somos hoje mais de 253 mil. É muita gente que está se conectando com a gente e vamos seguir em frente. Vocês que acompanham o nosso papo aqui no cotidiano, vocês sabem que nós não entramos pelo campo da futilidade. Mas a futilidade aqui no nosso país, ela está tendo um espaço majoritário nas nossas atenções. Nós estamos morrendo nos hospitais, mais de 250 mil brasileiros já morreram, milhões de brasileiros foram contaminados, ficaram preocupados se iam morrer, se iam deixar parentes, se iam perder o emprego, pessoas desempregadas, uma falta de perspectiva total e um presidente que faz todo tipo de manobra para distrair também a população, enquanto a área econômica continua a praticar todo tipo de assalto. Enquanto isso, grande parcela do povo brasileiro acaba sendo capturada para distração, né? Eu já comentei com vocês sobre esse livro aqui de Noam Chomsky, chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação. O Chomsky aqui, ele fala de como o poder econômico, ele joga seus tentáculos através da informação, porque se você consegue manipular a informação, você tem a atenção, você consegue moldar a sociedade, você consegue ludibriar a sociedade e escravizar, de um certo modo, essa sociedade que não tem essa noção do que está acontecendo. Ele diz em um dado momento aqui o seguinte: a sua função na democracia, diz ele, é de ser espectador e não de participante da ação. Porém, por se tratar de uma democracia, esse rebanho desorientado ainda tem uma outra função. De vez em quando, ele tem a permissão para transferir o seu apoio a um ou outro membro da classe dominante. Então, ele chama as pessoas que estão dentro das suas casas como partes de um rebanho desorientado que precisa ser o tempo todo amoldado. Por que esse tema ele se conecta hoje com a nossa realidade? Gente, por mais que a gente não assista os reality shows, é impressionante como é que no Brasil existem milhões de brasileiros que assistem. No reality show de ontem, aqui nessa matéria desse site aqui, diz o seguinte: BBB 21, Carol Conká eliminada do Big Brother Brasil com 21, Brasil 21 com recorde de rejeição. Aí na matéria diz o seguinte: Carol Conká saiu com 99,17% dos votos, o que foi o recorde da rejeição na história do reality. Foram mais de 285 milhões de votos. Para ter 285 milhões de votos, ou seja, uma votação maior do que a população do Brasil, muita gente participou várias vezes. O que levam essas pessoas a participarem desse tipo de programação? É a programação inocente? Gente, quando nós pegamos o que está escrito na Constituição Federal, a nossa lei das leis, ela diz aqui no artigo 221, no capítulo da ordem social e da comunicação social. O artigo 221 diz: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão a seguintes princípios. Quando a gente fala em direito constitucional em princípios, nós estamos falando de alicerces, de super alicerces. Tudo que for edificado a partir daí vai ter que se sustentar nesses princípios. E que princípios são esses para a rádio e televisão? Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Eu pergunto a vocês, esses programas, não só esse reality, mas os outros, os concorrentes, né, os programas Ratinhos da Vida, Luciana Gimenez, são programas educativos, informativos? Qual é a qualidade do debate que essas emissoras levam para o cidadão comum? Gente, esses reality shows, eles têm uma técnica muito sofisticada. Eles usam uma linguagem muito baixa,
e as pessoas que estão ali são selecionadas dentro das suas culturas específicas e elas não discutem nunca assuntos políticos, assuntos econômicos, assuntos concretos da nossa realidade. Então é um show de futilidades onde aquelas pessoas ficam se comportando como ratinhos de laboratórios observados pelas pessoas. E uma montanha de dinheiro é fabricada ou é produzida com esse tipo de reality show. Como eu disse a vocês já num programa lá atrás, eu fiz uma pesquisa seguinte: o que fatura num dia um programa como esse representa tudo aquilo que o Criança Esperança, por exemplo, que a Rede Globo faz para liberar um pouco a sua culpa, né, fatura durante um ano. Então, um ano de Criança Esperança, que aliás a Rede Globo não bota dinheiro, né, é o dinheiro das pessoas que participam, representa um dia de Big Brother. Um dia ou 2 dias. A magnitude do que movimenta de dinheiro ali é um negócio impressionante. Mas mais do que isso, né, gente? É a distração da população num período que nós estamos com mais de 250 mil mortos pela Covid, mais de 4 Maracanãs lotados de pessoas mortas, mais de 10 milhões de brasileiros contaminados, que ficaram com esse desespero todo de se morre, não morre, como é que vai, como é que fica, enfim. As tensões pela falta de emprego, a nossa sociedade totalmente esgarçada, destruída, sem perspectivas, com um presidente paspalhão, que faz todo tipo de paspalhice, e enquanto ele tem esse comportamento, a área econômica continua a te assaltar, a me assaltar, assaltar o povo brasileiro, inclusive as pessoas que votaram no Bolsonaro e que ainda são seguidoras, né? Eu não sei como é que essas pessoas ainda conseguem apoiar o Bolsonaro, pagando o combustível que estão pagando, o óleo de soja com preço dobrado, a carne que já começa a ficar escassa por conta do dinheiro e por conta do nosso rebanho, que agora os agricultores estão fazendo lobby para não deixar importar boi do Paraguai. Então nós estamos tendo aqui vários problemas, além dos estelionatos praticados por médicos, por pessoas de branco, e a gente vai falar nessa história aqui também. Então o Brasil está vivendo essas situações todas, e aí eu não quero entrar no aspecto pessoal da moça lá que foi eliminada, porque isso é uma futilidade muito grande. Mas é a eliminação do Brasil, né? É o suicídio do Brasil, é o suicídio do bom senso, é o suicídio da nossa reflexão enquanto povo. Isso tudo, gente, programado, isso tudo não é por acaso, isso tudo não é uma coisa que não tem uma ciência. E as coisas importantes que dizem respeito ao nosso dia a dia, elas ficam jogadas em quinto plano. Os meios de comunicação, em especial a Rede Globo de televisão, se vocês observarem, eles não falaram de Paulo Guedes no meio da demissão do presidente da Petrobras, amigo de Paulo Guedes. Não entrevistaram o Castelo Branco, uma coisa absurda. O homem foi chamado de vagabundo, foi chamado de morcego, que ficava em casa sem trabalhar, e de marajá, que ganhava mais de 200 mil reais por mês. Eu percebi até uma pitada de inveja do Bolsonaro em relação a essa grana que um presidente da Petrobras recebe. Recebe mais que o presidente da República, né? Será que passou na cabeça do presidente algum tipo de sentimento ou pensamento de dividir o salário de uma pessoa que ganha tanto do erário brasileiro? Pois bem, ficam aí para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas o Bolsonaro, depois de ter visto a atrapalhada que fez e que o mercado foi para cima dele, ele sabe que sem o mercado ele não resiste no poder, ele ontem fez uma aparição entregando a Eletrobras, querendo iniciar a entrega da Eletrobras. Senhores militares, aonde os senhores estão? Os senhores defendem a soberania nacional? Os senhores são patriotas? Os senhores estão contra o capital ou contra o interesse estrangeiro para ferir a nossa soberania? Como é que os senhores estão aceitando esse tipo de patifaria, de destruição da Petrobras, uma empresa estratégica, e a tentativa agora, o início da venda da Eletrobras com os 302 ladrões que o general Heleno, o sumido também, o desaparecido, disse que existem no Congresso Nacional. O Bolsonaro ontem estava visivelmente constrangido, falando num vocabulário que não é típico dele. Vamos pegar aqui um trechinho aqui, gente, para conferir. Vamos lá. A nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia...
Ele falou várias expressões ali que não são típicas expressões do vocabulário do Bolsonaro, que é o vocabulário do BBB, né? Não ultrapassa 300 palavras. Se começar a encher muitas palavras ali, ele começa a ficar complicado. E esses assuntos todos, eles vão deixando em quinto plano assuntos muito importantes aqui no nosso país. Eu estou vendo alguns editoriais hoje, o editorial do Estadão, até os editoriais dos jornais, né, dos grandes jornalões, preocupados com um projeto de emenda constitucional que tira dinheiro da saúde e da educação para cuidar dos auxílios emergenciais. Ou seja, tirar dos pobres, tirar da sociedade que mais necessita de serviços públicos para dar para os mais paupérrimos. Essa gente não pensa em fazer absolutamente nada com 0,1% da elite econômica do nosso país, os banqueiros, os donos de grandes conglomerados, o sistema financeiro internacional, os grandes empresários no campo da indústria. Essas pessoas, elas estão imunes dentro desse governo Bolsonaro. Por isso que dão tanto apoio, né? Por isso que estão umbilicalmente ligados. Por que não se faz, por exemplo, como na Argentina, onde foi aprovado o imposto sobre grandes fortunas? Gente, atingiu lá em torno de 175 bilionários na Argentina. O Maradona, que era um desses bilionários, ele fez campanha pela aprovação desse imposto, porque ele achava que a elite da Argentina, a elite econômica, tinha que contribuir também nesse momento, tirar dos super ricos para ajudar a aliviar de quem está na situação mais miserável. E aqui no Brasil, alguém pensa em tributar super rico? O Paulo Guedes, ele faz todo tipo de manobra, desde que não toque no dinheiro dos seus sócios, das pessoas do mercado financeiro, dos grandes especuladores, dos grandes magnatas e dos grandes ladrões, né? Vamos falar com português claro aqui também. Então, nós estamos diante desse governo de entreguistas, onde os grandes meios de comunicação vão poupando, inclusive a figura do presidente da República, justamente para que ele mantenha na área econômica os ladrões com L maiúsculo, né? Porque, gente, é impossível, né? Eu gosto de sublinhar isso, que o presidente da Petrobras tenha sido humilhado e não tenha sido entrevistado para dizer o que ele pensa do presidente da República. Essas pessoas, normalmente, eles não têm caráter, eles não levam a coisa pelo campo pessoal. Porque alguém, inclusive, que se submeta, aceite ser empregado, ser subordinado de uma figura como Bolsonaro, o que essa pessoa quer da vida? O que ela espera de comportamento ético, de comportamento republicano? Então não pode reclamar. Encheu o bolso de grana, né? Já devia ter muita grana. O Paulo Guedes, humilhado também, está tendo esse sopro de alegria, né, com esse comportamento do Bolsonaro, mas como eu disse a vocês, não se trata de nenhum comportamento afetivo, né? Aliás, falei para vocês da Argentina, o Alberto Fernandes está funcionando aqui, segundo analistas internacionais, né, como o grande líder da América Latina. Ele está, enfim, uma posição que era para ser do Brasil, que sempre teve esse protagonismo. O Brasil agora é a liderança do absurdo, né? Inclusive, o Alberto Fernandes está sendo indicado agora para o Prêmio Nobel da Paz, porque ele abrigou o Evo Morales depois do golpe na Bolívia. Ele correu risco de vida, o governo dele, e ele está sendo indicado agora para receber o Prêmio Nobel da Paz. E está dando conta lá na Argentina, com todos os problemas, né, de que eles estavam numa situação pior do que a gente. Hoje eles estão numa situação menos pior, vamos dizer assim, né? Pois bem, e aqui no Brasil, ontem eu comentei com vocês esse assunto aqui que é muito importante também, esse manifesto pela vida aqui, né? Uma coisa, gente, muito suspeita, uma situação muito suspeita, porque foi uma matéria publicada em jornalões aqui no Brasil, isso custou uma grana. Quem é que bancou essa grana? São 71 médicos que se colocaram aqui à disposição, não 202, 3 mil médicos, sei lá. E hoje no site Lupa, que analisa aqui as verdades e mentiras são publicadas nos meios de comunicação, com Carol Macário, Ítalo Romani, Marcela Duarte, Maurício Moraes e Natália Afonso, eles mostraram que esse manifesto aqui é totalmente mentiroso e estelionatárico. Então quem é que gasta dinheiro para fazer um manifesto estelionatárico? Tem 71 médicos que colocam seu telefone ali para você ligar se você estiver precisando do seu tratamento precoce. Uma coisa que não é recomendada em nenhum lugar do planeta.
Mas esses médicos, inclusive de diversas especialidades, cardiologista, cirurgião plástico, enfim, os caras viraram especialistas em tratamento precoce, que não evita de você morrer e não evita de você contrair o vírus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: esse pessoal está fazendo isso de graça? Ou será que eles estão pegando um mercado de pessoas desesperadas no nosso país, que estão com medo de morrer, e diante de uma alternativa que eles têm escutado, né, o tempo todo, comandado pelo presidente da República, eles não vêm a procurar esses médicos através desse site. Esses médicos vão cobrar ou estão fazendo isso graciosamente? Obviamente, né? A menos que sejam pessoas devidamente comprometidas com a sua profissão, sem cobrar absolutamente nada, nós estamos lidando aí com uma espécie de vigarice colocada pelos grandes meios de comunicação para atender aos interesses políticos do translocado presidente que nós temos. Então, gente, nós estamos diante de várias situações complicadas aqui no nosso país. Nós estamos vendo o nosso país sendo roubado, sendo entregue, sendo dilapidado. Enquanto isso, temos um presidente paspalhão, um ministro pesadelo na área da saúde que vai ficar muito encalacrado na justiça, uma série de militares corruptos que se venderam por conta de contra-cheques, mas poupudos, para entregar o nosso país, um país doente, um país sem projeto e com os meios de comunicação, como eu disse a vocês, dando o circo para muita gente, né? Só para finalizar, gente, eu gosto de sublinhar, ninguém é mais sensato ou menos sensato porque assiste esses programas de entretenimento. Mas é necessário que a gente faça a leitura crítica o tempo todo, que mesmo nós, quando assistimos esse tipo de entretenimento, a gente está perdendo um pouco da nossa noção de realidade e dedicando muita atenção à inutilidade. Desculpe dar engasgado aqui, mas vamos seguir em frente. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Mande seus comentários, suas críticas, são muito importantes, são muito bem-vindas aqui no nosso portal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.